Queridos irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Podeis assentar? Já abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 6. Bom, recentemente, cerca de 1 mês e meio atrás, se eu não estiver equivocado, eu também preguei no Evangelho de Marcos, porém no capítulo 4. Eu acredito que alguns irmãos estavam aqui. E eu preguei sobre um milagre que Jesus fez quando ele estava juntamente com seus discípulos, atravessando de uma ponta do mar à outra, e no meio do percurso houve um grande temporal. Os discípulos tentaram ali contornar aquela situação difícil, aquele vendaval. Boa parte deles eram profissionais da pesca, tinham muita experiência com tempestades. Entretanto, o texto vai nos mostrar, não só em Marcos, como também nos outros evangelhos que estão registrados, que eles estavam praticamente vencidos, a ponto deles pensarem que iam morrer. Enquanto eles estão naquela luta travada contra a tempestade, Jesus estava com eles no barco, porém na popa, dormindo, descansando. Eles vão até Jesus, desperta Jesus, Jesus se levanta, dá uma ordem para o vento e para o mar se acalmar. Imediatamente o vento se acalma, o mar se acalma, e a Bíblia diz que houve uma grande bonança. Em Marcos 4:41, pode abrir Marcos 4:41, que eu quero fazer um paralelo daqui a pouco. Diante de tamanha autoridade de Jesus, imagine, um homem se levanta no meio de um temporal e dá uma ordem para o vento e o mar se acalmar, se aquietar. Diante disso, olha a reação dos discípulos. 41, Marcos 4:41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Eles ficaram espantados, maravilhados com tamanha autoridade e fizeram essa pergunta. Vamos agora para Marcos 6, que tem a narrativa de uma outra tempestade. E você vai ver algumas diferenças entre uma tempestade e outra. Veja Marcos 6:45. Vou pedir um copinho d'água, queridos irmãos, por gentileza. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus, muito obrigado, Alberto. E Jesus se achava sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães,
antes o seu coração estava endurecido. Perceba que há diferenças aqui entre a primeira tempestade e essa segunda tempestade. Do mesmo modo que a primeira tempestade também foi registrada por outros escritores, esse acontecimento aqui foi registrado tanto por Mateus quanto por João, tá? Mateus 14 e João capítulo 6. Então, na medida que eu for pregando aqui, vou até pedir para os irmãos que estão no controle do slide, reproduzir para mim. Eu vou estar citando aqui a mesma passagem, porém nesses livros. Por quê? Para a gente ter uma visão ampla de tudo que aconteceu nesse dia aqui. Para a gente ter um quadro exato desse milagre que aconteceu. Deixa eu fazer agora então aqui um resumo de como foi esse dia. Veja, Jesus havia alimentado uma multidão com mais de 5.000 homens, forando as mulheres e as crianças. A famosa multiplicação dos pães e dos peixes. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus orou, deu graças e o milagre aconteceu. A multiplicação aconteceu. A multidão, vendo aquilo, ficaram maravilhados. Um homem orou e com 5 pães e 2 peixes alimentou toda essa multidão e ainda sobrou pão. O que aconteceu? Eles olharam para Jesus e pensaram: está aí o nosso rei, aquele que vai suprir as nossas necessidades, aquele que vai nos libertar do jugo de Roma, de César. Ele deve ser o nosso rei, ele cuida de nós, deu pão para a gente. Vamos lá em João 6,14 e verso 15, que é a mesma narrativa. Diz assim: vendo, pois, aqueles homens, os homens ali da multiplicação, preste bem atenção. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Verso 15: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, tomá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, quando você une as narrativas, o que fica claro para nós aqui? O povo estava reconhecendo Jesus como um profeta, o profeta messiânico, aquele que Moisés havia predito, lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 ao 18, de que viria um profeta mais poderoso do que ele, e que o povo deveria ouvi-lo. Então o povo está aqui reconhecendo: esse é o profeta que deveria vir ao mundo, provavelmente ele é o Messias, então vamos fazê-lo o nosso líder, vamos fazê-lo dele o nosso rei. Entretanto, eles estavam fazendo isso, e mais para frente você lê e fica claro isso, por causa dos pães, pelo que Jesus havia dado a eles. Se você ler João 6, Jesus vai repreendê-los mais tarde. Vocês estão vindo a mim só por causa do pão. Vocês não querem ter vida eterna, não. Em outras palavras, vocês estão interessados em mim pelas bênçãos materiais. Vocês não estão preocupados com esse negócio de céu, de eternidade. Vocês querem as coisas da terra. Então Jesus, já conhecendo o sentimento e o pensamento deles, amém, irmãos? Jesus não permitiu que eles o arrebatassem, os tomasse para si, para fazê-lo rei. O povo não entendia que o reinado de Jesus, naquele momento, na sua primeira vinda, não era terreno, irmãos. Era um reinado espiritual. Jesus veio nos libertar do reinado do pecado, das trevas, e se tornar o nosso rei. Então Jesus, preocupado, já sabendo esse desejo da multidão, e preocupado também que os seus discípulos, de algum modo, fossem influenciados com esse desejo,
com esse entendimento, e você sabe que havia uma possibilidade, tanto é que havia uma briga entre eles, quem era maior, um querendo ficar do lado direito, outro lado esquerdo. Os discípulos estavam confusos ainda sobre o reinado de Cristo. Então, Jesus toma uma decisão drástica. Verso de número 45 de Marcos, capítulo 6. Quando Jesus entende que aquela turma quer tomá-lo e fazê-lo dele rei, ele faz isso aqui. E logo obrigou, isso mesmo, ele obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Entre no barco, vão embora, passe para o outro lado. Jesus obrigou, vamos, vai para lá. Só que diferentemente de Marcos capítulo 4, da primeira tempestade, Jesus não entra com eles no barco. Jesus não vai com os discípulos. Pelo contrário, Jesus fica ali, junto com a multidão, e quer que os seus discípulos sigam avante, que eles dê continuidade. Jesus fica ali com a multidão, despedindo a multidão, mandando eles embora. E convenhamos, não era uma multidão pequena, só de homens eram 5.000. Alguns comentaristas vão dizer que tinha no mínimo 10.000 pessoas lá, somando mulheres e crianças. Então Jesus está ali despedindo aquelas pessoas, mandando eles ir embora para os seus lares. Quando você vai para João, agora João 6, estamos juntando as narrativas, fica claro que os discípulos entraram no barco, conforme Jesus mandou, mas eles não saíram imediatamente. Eles foram entrar no barco, foram alguns passos ali para frente, alguns metros para frente, e ficaram ali. Talvez na expectativa de que Jesus iria entrar com eles no barco para que todos pudessem ir juntos atravessar o mar. Mas não foi o que aconteceu. Foi entardecendo, foi entrando no primeiro horário da noite, às 18 horas, quando os discípulos entenderam que Jesus não iria vir, e navegar à noite é muito mais difícil do que durante o dia, então os discípulos entenderam que a ordem de Jesus de fato era para prosseguir sem ele. Então eles dão início à viagem. João 6, verso 16, confirma isso. Diz assim: e quando veio a tarde aqui é próximo das 18, os seus discípulos desceram para o mar. Então percebe, eles entraram, mas não saíram imediatamente com o barco. Eles esperaram um pouco. Bom, após os discípulos partirem, e Jesus então ficando ali com a multidão, Jesus ainda ficou um tempo com aquela multidão, despedindo a multidão. Depois que Jesus despede a multidão, verso de número 23 de Mateus 14, agora, Mateus 14, diz assim: despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Marcos capítulo 6, verso 46, que é o texto que a gente mais vai ler, diz assim: e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Verso 47, ao anoitecer, o barco, aí já está falando do barco dos discípulos, estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra, lá no monte, orando. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. De acordo com João 6,19, Jesus está no monte orando, e os discípulos já haviam andado cerca de 5 a 6 quilômetros. E Jesus está lá no monte, sozinho, orando. E o texto vai dizer, e isso me chama muita atenção, que Jesus no monte, numa distância considerável, ele está vendo. O texto deixa claro em Marcos.
vendo os seus discípulos passando pela dificuldade. Eles estavam fatigando, eles estavam remando com muita dificuldade. O termo aí, fatigar, significa ser provado pela tortura. Eles estavam exaustos, extremamente cansados, porque o vento lhes era contrário. Então Jesus está no monte, vendo os seus discípulos, não estava com eles, mas os seus olhos estavam sobre eles. Quando ele contempla o sofrimento, a angústia do seu povo, dos seus discípulos, ele então vai ao encontro dos seus discípulos. Ele se dirige aos seus discípulos. Que jeito? Do jeito sobrenatural, inesperado. Simplesmente, ele anda sobre as águas, como se fosse terra seca. E ele vai ao encontro dos discípulos. O texto diz que ele foi na 4ª vigília da noite. Isso aqui é importante a gente entender. Aqui Marcos está usando o sistema de horário romano. Os romanos dividiam a noite em 4 partes. Então, das 6 da noite às 9 da noite é a primeira vigília. Das 9 à meia-noite, segunda. Da meia-noite às 3, a terceira. A 4ª vigília é das 3 às 6. Então, se a gente for fazer um cálculo aqui, os discípulos saíram um pouquinho antes das 18 horas, das 6 horas da noite, e já estavam na última vigília, ou seja, eles estavam no mínimo 10 horas remando. Se você quiser, pode até colocar 12. Sabe quanto tempo era uma viagem do local onde eles estavam até onde Jesus os mandou ir, Betsaida? Cerca de 2 horas. Então você vê que o vento era tão forte que uma viagem que era rápida durou uma noite toda. Imagine a aflição, a angústia e o sofrimento desses discípulos. Uma noite toda. João 6,19 diz: os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar. E Jesus vai ao encontro deles. E os discípulos olham no meio daquele vendaval, daquela fúria do mar, eles se deparam com um homem andando sobre o mar, andando sobre as águas, de maneira extraordinária. E eles ficaram assustados, com medo, apavorados. Como assim? Como pode alguém estar andando sobre as águas como se estivesse pisando em terra seca? Foi aonde, o verso 49 de Marcos, eles pensaram que era um fantasma. Ah, é um fantasma. Não pode ser um homem. Numa loucura dessa, num vendaval desse, um temporal desse, andando sobre as águas, é um fantasma. E deram grandes gritos. Nem se eu tivesse ensaiado. Não sei qual criança foi, mas obrigado. Foi perfeito. Foi maravilhoso. Não vou nem fazer de novo, vai dar errado. Verso 50, porque todos o viam. Então está lá os 12. Que isso, gente? E aí, meu irmão? Aí cai aquela coisa que homem não pode ter medo, né? Que os 12 gritaram, meu irmão. Os 12 ficaram apavorados. Os machões do mar gritaram com medo. E perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: irmãos, por favor, imagine a cena. Eu quero que vocês entrem dentro da cena. Eles estavam praticamente não estavam exaustos, perturbados. Eles olham um homem no meio do mar, andando sobre as águas, eles estão morrendo de medo. E vem uma voz desse fantasma. E quando eles ouviram a voz, eles conheceram quem estava falando com eles.
E a voz foi: tem de um bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Não temais. Vocês estão com medo? Sou eu, meus filhos. Eu estou aqui no meio desse temporal com vocês. Bom, a narrativa completa vai nos mostrar em Mateus. Vamos lá para Mateus 14. Não vou focar em Pedro, né? Porque infelizmente a maioria das pregações foca em Pedro. Eu quero focar em Jesus, irmão. Quando Pedro ouve aquela voz, é o mestre. É o mestre. Verso 28. E respondeu-lhe Pedro, sempre ele, né, irmãos? Ele que toma a frente da turma, né? E disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então Pedro, irmãos, andou sobre as águas durante um tempo, mas logo que ele olhou para o vento, para o mar, a fúria do mar, ele começou a se afundar nas águas. É muito comum a gente ver as pessoas criticando Pedro, né? Porque ele afundou nas águas. Irmãos, Pedro não foi um homem incrédulo aqui, não. Perceba, tinha quantos no barco? 12. E qual foi o único que se propôs a ir ter com Jesus? Foi Pedro, irmãos. Você tem que ver Pedro com outros olhos. Falei assim: és tu, Senhor? Então se é o Senhor, eu quero ir aí. Que fé. Só que no meio andou, só que no meio da caminhada titubeou. Isso não acontece com a gente? Quem aqui nunca titubeou na fé? Quem nunca aqui passou um momento de vendaval na vida e que você olhou e dizendo: nossa, eu estou fraco na fé? Não é? A gente critica Pedro, porque Pedro tem que sempre olhar. Não é isso que o texto quer mostrar. Se o texto quer mostrar alguma coisa sobre Pedro, ele está mostrando para nós todos. Todos nós somos Pedro. É isso que o texto quer mostrar. Se você quer falar de Pedro, que não é a intenção dos escritores, aplique Pedro sobre a sua vida. Nós somos como Pedro, a nossa fé é oscilante. Mas com certeza, talvez nós não seríamos nem Pedro naquele dia. Talvez nós seríamos como os outros 11. Ficar quietinho dentro do barco. Só Pedro tomou essa iniciativa. Então ele não era um incrédulo, porque ele foi até Jesus. E isso requereu dele fé. Mas eu não quero focar em Pedro. Verso 51. Verso 51 de Marcos. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou. Irmão, agora pense. Jesus estende a mão para Pedro, mas ele entra no barco com Pedro. Na hora que ele põe o pé no barco, irmão, ele não fala nada. Só dele entrar no barco, se aquietou. O mar ficou manso, acabou o vento, acabou o temporal. E aí, entre si, ficaram assombrados e maravilhados. Diferentemente da primeira tempestade, em que Jesus dá uma ordem. Ele ordena o vento e o mar, e eles lhe obedecem. Aqui, só a presença de Jesus já acalmou o vento. Só a presença de Jesus. Só que eu gosto de olhar Mateus. Vamos para Mateus 14? Aqui está registrado algo muito importante. A reação dos discípulos vai nos ensinar por que Jesus realizou o milagre de andar sobre as águas. Por que Jesus foi lá sobre as águas? Só para demonstrar poder? Tinha um propósito. E qual a intenção dos escritores registrarem esse milagre? Verso 32 e 33. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o que, irmãos?
adoraram-no. Aqui Mateus diz o que os discípulos fizeram. Eles não ficaram só maravilhados e espantados, mas o que os discípulos fizeram, irmãos? Adoraram a Jesus e disseram o quê? És verdadeiramente o Filho. Irmãos, aqui tem um grande ensinamento. Isso aqui é o real sentido do propósito desse texto. Jesus andou sobre as águas, acalmou aquela tempestade, e o resultado disso na vida dos discípulos foi adoração e uma compreensão de que ele verdadeiramente era quem? O Filho de Deus. Bom, até aquele momento, por favor, escute bem isso. Não há um registro, você pode ler a sua Bíblia toda. Os irmãos lá estão prestando atenção? Não há um registro em que os discípulos tivessem adorado Jesus. Eles ficavam maravilhados, diziam coisas belas, reconheciam a autoridade e o poder de Jesus, mas a adoração não tinha. Até aquele momento, eles não haviam adorado Jesus. Tanto é que eu fiz questão de ler Marcos 4. Quem é este? Mas não adoraram. Ficaram maravilhados. Que autoridade? Quem é esse? Que dá ordem o mar e o vento e obedece. Mas aqui é a primeira vez que eles adoram. É a primeira vez que eles chegam a uma compreensão de que, de fato, Jesus não é só um homem que tem autoridade, mas de que ele é divino. Porque somente o Criador tem poder de controlar as leis da natureza. A lei da gravidade, da liquidez. Eles reconheceram que estavam na presença do Criador. Eles reconheceram que Jesus de fato era o Filho de Deus. E que Ele não apenas controla o vento e as ondas, mas que eles têm total domínio a ponto de caminhar sobre o mar. De que Ele tem poder e autonomia sobre todas as forças e leis. Tudo está submisso a Cristo. Então eles o adoram. E aí você tem que se lembrar, um judeu sabe claramente que a adoração é única e exclusiva a Deus. Quando você lê os evangelhos, principalmente João, sabe qual que é a grande dificuldade dos judeus? É que Jesus afirmava ser Filho de Deus. E eles não conseguiam compreender isso, aceitar isso. Porque para eles Deus é único. Então, para um judeu, 12 judeus se prostrarem, se humilharem, o adorarem e dizer verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando diz Filho de Deus, irmãos, nada mais é tu és Deus. Filho de Deus é ter a mesma natureza que Deus. Tu és Deus. Então Jesus andou sobre as águas para revelar aos seus discípulos a sua plena divindade. Aliás, por favor, aprenda isso. Todos os milagres que você lê na Bíblia, são mais de 35 registrados, tem essa finalidade, provar que Jesus é o Messias e que Ele é divino. Para que a gente entenda quem Ele é, que Ele é o Messias prometido por Deus, enviado ao mundo. Então, quando os discípulos viram aquilo, eles entenderam. Não, isso aqui não é... Ele não é um homem comum. Ele não é um homem poderoso. Ele é Deus. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que talvez isso foi tão claro para eles. Não só diante do espanto de vê-lo andando sobre as águas,
Mas olha o que a Escritura diz, e provavelmente eles se lembraram de algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Salmo 77, 19 diz assim: teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. Está dizendo que o caminho de Deus passou pelo mar, o trajeto de Deus pelas águas poderosas, e essas águas poderosas é menção das ondas, tá? E ninguém percebeu teus passos. Olha agora Jó 9:8, uma menção a Deus. Só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Só Deus pode andar sobre as ondas do mar. Se esse homem está andando sobre as ondas do mar, Ele é Deus. Ele é Deus. Então veja, não apenas o fato de ver ali Jesus andando sobre as águas e entender que só Deus pode controlar e desafiar as leis da natureza, mas o entendimento bíblico de que só Deus, como Criador, poderia fazê-lo. Mas a maneira como Jesus se apresenta na sua saudação também deixou claro que Ele é Deus. Porque Ele diz: tende um bom ânimo, sou eu, não temais. Você vai se lembrar que quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, e Moisés perguntando ali, né? O Senhor está me mandando lá, mas quem que eu vou dizer que me mandou? Qual o seu nome? E veja o que Êxodo 13:14 disse. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Sou eu e eu sou é a mesma coisa. Opa, Jesus se apresenta como Deus. Ele está deixando claro: tem de bom ânimo, sou eu. Você vai se lembrar que quando Jesus foi crucificado, antes um pouco da crucificação, que os soldados chegaram perguntando: quem é Jesus aqui? E ele fala: sou eu. É tão poderoso que quando ele diz isso, pode ler lá, todos os soldados caíram por terra, só com a voz dele: sou eu. Mas ele quis se entregar. Então, na apresentação de Jesus, na saudação de Jesus, ele também se revela como Deus. Então ele deixou claro quem realmente ele é. Por isso os discípulos o adoraram. Por isso eles gritaram: tu és o verdadeiro Filho de Deus. E aqui, irmãos, é importante você lembrar que a revelação de Deus é progressiva. Ao longo da história bíblica, Deus foi revelando o seu plano redentor. O que Ele faria, quem seria o redentor, quem seria aquele que salvaria o seu povo. E também, no ministério de Jesus, Ele se revelou de forma progressiva. Ele foi dando sinais. João chama os seus milagres de sinais, que indicavam e apontavam que ele de fato era o Messias, e que ele era Deus, que ele era divino. Então perceba que os discípulos, por favor, preste bem atenção, os discípulos, por um tempo, não entendiam que Jesus era Deus. Jesus foi se revelando. E aqui nessa passagem é o ápice. Eles já tinham visto muita coisa, mas agora ficou claro. Ele sobre as águas e ele diz: sou eu. Então eles o adoram. Eles não têm dúvida mais da divindade de Jesus. E quando você lê João, e você vai entendendo ali como que o escritor João está desenvolvendo o seu livro, você vai se lembrar que na multiplicação dos pães e dos peixes, o que eles falaram sobre Jesus? A multidão: esse é o profeta que havia de vir ao mundo.
Sabe por que eles falaram isso? Deuteronômio capítulo 18. Abre aí a sua Bíblia. Todo judeu sabia que o Messias, ele viria e ele exerceria pelo menos 3 ofícios, os mais importantes ofícios de Israel. O Messias seria profeta, seria sacerdote e seria rei. Então, eles aguardavam um Messias profeta, um Messias rei, um Messias sacerdote. Entretanto, os judeus não compreendiam claramente que ele era divino. Eles não compreendiam. Por mais que em Isaías fala, né, que ele é Deus eterno, Pai da eternidade, eles não compreendiam que o próprio Deus seria o Messias, que o próprio Filho de Deus desceria à terra. Veja aí Deuteronômio, capítulo de número 18, verso 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, Moisés falando. A eles ouvireis. Verso 18: e eis lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deus está prometendo, através de Moisés, que era um grande profeta, que ele levantaria um profeta no futuro. Esse profeta é o Messias, e que Deus iria falar por meio dele. Então a multidão, quando vê Jesus multiplicando pão e peixe, o que eles se lembram? Você quem está ligado na mensagem, se lembra de quem? Moisés. Por quê? Em qual cenário foi multiplicado o pão e o peixe? No deserto. E você se lembra alguma coisa de Moisés no deserto? O que Deus fez através de Moisés? Sob a liderança de Moisés? Deus mandou maná no céu, no deserto. Deus multiplicou alimento para Israel no deserto. Então a multidão, quando viu aquilo, falou: está aí, é ele mesmo. Porque Moisés, Deus, por intermédio de Moisés, na liderança de Moisés, trouxe maná do céu, e esse homem também traz pão. Ele traz pão, ele faz coisas extraordinárias, ele faz milagres acontecer. Então a multiplicação dos pães fez com que a multidão associasse Jesus a Moisés. Então eles citam a passagem que eu acabei de ler em Deuteronômio. Então eles estão fazendo ligações messiânicas aqui. Maná no deserto, pão no deserto. E olhe agora para essa passagem. Agora, por favor, irmãos, isso aqui é muito importante. Perceba as conexões de Israel sob a liderança de Moisés, que está ali nos livros do Pentateuco. Perceba que a multidão entende que Jesus é esse profeta que devia vir ao mundo, e que logo em seguida, Jesus anda sobre o mar. Jesus vai salvar o povo dele, os discípulos dele, no meio do mar, andando sobre as águas. E aí você conecta com Moisés, liderando o povo de Israel. Deus foi libertar o seu povo, Deus foi salvar o seu povo por intermédio de Moisés. E o que aconteceu? Deus abre o mar para o seu povo passar. Deus vai salvar o seu povo de modo miraculoso. Tem um mar envolvido, tem as águas se abrindo. Mas aqui Jesus, ele vai salvar o seu povo, não abrindo as águas, mas andando sobre as águas. E como que Deus se revelou a Moisés? Eu sou. E como Jesus se revela aos discípulos andando sobre as águas? Eu sou. Jesus está deixando claro para eles: eu sou o profeta, mas sou muito mais do que o profeta. Eu sou o próprio Filho de Deus. O texto quer nos mostrar esse Cristo poderoso. Olha as conexões de Moisés,
o mar, a revelação de Deus a Moisés, os pães, o maná. Depois Jesus cita sobre o maná no capítulo 6 de João. Como a Bíblia é gloriosa, como há conexões do Antigo para o Novo Testamento. Se você for curioso, chega agora essa semana, vocês irmãos estão atentos, que eu estou pregando sobre Jesus, né? Está todo mundo atento, irmãos, feliz da vida? Que a razão de você estar aqui é Jesus, né? O culto é sobre Jesus, não sobre nós. Leia Êxodo. E você vai perceber que Êxodo aponta para Jesus. E quando você lê essa passagem de novo, você vai se lembrar de quem? De Êxodo. Êxodo e Mateus estão conectados, Êxodo e Marcos estão conectados, Êxodo e João estão conectados. Então essa passagem confirma que Jesus é o Messias prometido por Deus. Nos revela a divindade do Messias. Ele opera os mesmos milagres que Deus operou com Israel sob a liderança de Moisés. Moisés ao lado de Abraão, irmãos, são as maiores figuras do Antigo Testamento. E veja, Deus operou milagres sob a liderança de Israel, sob a liderança de Moisés em Israel. E Jesus está mostrando o seu poder divinal também, nas mesmas perspectivas do Antigo Testamento, com semelhanças. Jesus é o Filho de Deus, Ele é divino. Então Jesus não é mais um profeta entre muitos profetas. Jesus não é mais um fundador de uma religião. Jesus não é mais um sábio entre muitos sábios. Esqueça disso. Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. E esse é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Aquele menino que nasceu lá na manjedoura, que no Natal se comemora e aonde as pessoas falam cada absurdo sobre Jesus, porque é um absurdo reduzi-lo. É um absurdo falar sobre Jesus sem de fato entender quem Ele é. Ele é Deus. Deus desceu do céu de glória. Ele é Deus. Que fique claro isso para a igreja. Mas eu tenho algumas aplicações sobre essa passagem que são pertinentes aos discípulos. Veja, irmãos, que até uma tempestade estava dentro dos planos de Deus, da soberania de Deus. Você se lembra no começo? Jesus obrigou eles. Não. Entra, vai para o outro lado. E não foi com eles. Entra aqui, vai para o outro lado, vai para Betsaida. Vai. Jesus ordenou, obrigou eles. Estava tudo dentro dos planos de Deus. Qual era o plano de Deus aqui? Jesus iria se revelar a eles de um modo que eles ainda não haviam compreendido. Jesus ia se manifestar a eles de um modo que eles ainda não tinham compreendido. Ou seja, Jesus ia dar a eles uma oportunidade de entender melhor quem Jesus é, de fortalecer a fé deles, de mostrar a eles que Ele não é apenas mais um homem, mas que Ele é o Filho de Deus. Então nós aprendemos que até as lutas na nossa vida estão rigorosamente no controle de Deus. Deus se revela nas tempestades. A gente às vezes quer, Deus me livra da tempestade. Às vezes nós poderíamos orar diferente. Senhor, se revela na tempestade. Me ensina nessa tempestade. Me ajude a compreender quem Tu és. Revela o Seu braço forte. Revela-se a mim no meio dessa luta, no meio dessa dor, no meio dessa agonia, dessa angústia.
Então, quando a gente entende que até as nossas provações estão rigorosamente no controle de Deus, nós podemos descansar. Os discípulos foram para aquela tempestade porque Jesus os mandou ir. Estava tudo calmo, mas chegou um momento que o vento veio. O vento foi contrário, mas foi nessa hora que Jesus se revelou a eles. Bom, infelizmente, eu não sei o porquê, ou até sei em partes. E o que eu sei é o que você também sabe. A gente, porque é muito duro de coração, tem coisa que a gente vai aprender só na tempestade. Deus vai nos chamando, Deus vai fazendo assim para a gente, ó, me busca. Dei meu filho por você. Se entregue a mim. Viva uma vida santa. Me honre no seu trabalho. Me honre como cônjuge. Honre o seu casamento. Honre a sua mulher. Honre o seu marido. Seja um bom pai. Seja uma boa filha, um bom filho. Deus vai nos chamando. Se dedique mais à minha obra. Tenha compromisso com a minha igreja. Você é igreja, mas tenha compromisso com o meu povo. Pare de estar no mundo e na igreja. Deus vai nos chamando. Deus é bom. Só que a vida está boa. A maré não está alta. E a gente vai protelando. Uma hora eu vou. Não, uma hora eu vou ficar mais crente. Uma hora eu vou começar a ter mais compromisso com Deus, com a igreja. Uma hora eu vou pegar firme na leitura bíblica. Olha, eu vou conhecer Deus, eu vou amar a Deus de todo o meu coração. Eu vou fazer as coisas direitinho. Eu não quero ser essa mentira. Uma hora eu deixo de ser essa falsidade. Deus vai nos chamando. Mas a gente vai ficando duro de coração. Que a gente acha que está no controle da nossa vida. A gente fala, amanhã eu pego firme. A gente vai protelando. E muitas vezes, sabe o que Deus permite? A tempestade. Igual Jonas. Deus traz a tempestade. Para nos matar? Não. Mas para se revelar a nós. Deus sacode a estrutura da nossa vida. Aí você, jovem, que acha que está tão novinho, que tem tempo para se arrepender, que está no controle, Deus vai sacudir você. Deus vai trazer a tempestade, não é porque Ele te odeia, não, porque Ele te ama, porque você é rebelde, porque você não quer vida com Deus, e Deus usa as pessoas para falar com você. Deus te trouxe aqui hoje, olha para você ver. Um frio, chovendo. Você acha que foi você que quis vir? Simplesmente, eu quis vir. Não. Deus te trouxe de verdade. Ele está falando para você que o Filho dele é o único Senhor e Salvador. Que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas você não tem abraçado o Filho de Deus. Você tem abraçado o mundo, o pecado. Mas Deus não vai perder aqueles que são dele. Nessa queda de braço, eu vou falar para você quem já ganhou. Deus. Você, irmã e irmão, que está lutando para viver uma vida santa, que está desonrando Jesus. As pessoas olham para a sua vida e falam, crente? Crente isso aí? Fazendo tudo isso? Crente. Você está lutando. Você quer viver do seu jeito. Mas vai chegar a tempestade. Quando chegar a tempestade, você vai fazer igual Jonas. Você vai estar no ventre de um grande peixe, clamando por socorro. E sabe o que o Senhor vai fazer?
não vai te desprezar. Ele vai te socorrer, vai dizer: eu sempre estive aqui. Mas infelizmente você tem que sofrer para aprender. Você tem que passar as piores coisas para se render. Isso porque Ele nos ama. Deus é soberano. Quantas pessoas que foram até Jesus só por causa do sofrimento. Você olha na Bíblia, tem gente rica que jamais ia procurar Jesus. Oficial do rei, tinha dinheiro, mas foi em todos os médicos, buscou tratamento para o filho. A medicina não tinha cura, ninguém podia ajudar o filho dele. Quando ele descobriu que Jesus estava lá, ele foi lá atrás de Jesus. Ele se humilhou. Sabe qual que é a boa notícia? Mesmo Jesus sabendo que ele foi lá só por causa desse interesse, Jesus o abraçou e deu uma palavra e o filho dele foi curado na hora. Mas o maior milagre não foi a cura, foi porque aquele homem e a família dele inteira passaram a ser discípulos de Jesus Cristo. Então a dor nos leva a buscar Jesus. E você continua com o seu coração duro. Deus é soberano até nas tempestades. Então você, crente: pastor, mas e eu que pela graça de Deus eu estou vivendo uma vida, pela graça eu estou me esforçando, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho fugido da aparência do mal, a graça de Deus tem me capacitado a amar o Senhor, ainda assim eu estou na tempestade. Deus tem mais coisas para se revelar a você. Deus tem mais coisas a se manifestar na sua vida. E através dessa tempestade você vai poder dizer: eu conheci a Deus de uma maneira, mas depois dessa tempestade, os meus olhos te veem. Foi como Jó. A Bíblia diz que nenhum homem conhecia Deus como Jó. E quem falou isso foi Deus. Você acha meu servo Jó aí? Não tem na terra um homem igual ele, não. Justo, íntimo, teme, se desvia do mal. Deus deu o testemunho de Jó. Em outras palavras, esse homem aqui é o homem que mais tem comunhão comigo. Aí o diabo falou: olha, é fácil. Hein? Eu sei porque que ele te teme. Tudo que ele faz, o Senhor abençoa. Toca na vida dele, toca na família. Enfim, você já sabe a história. Deus permitiu, você pode tocar em tudo, menos na vida dele. Curto prazo de tempo. Jó perdeu 10 filhos num dia. Toda a sua saúde e riqueza foi morar no lixo. E o corpo dele cheio de tumores. Ninguém aguentava ficar perto de Jó, de tamanho era o seu odor. Depois de tudo isso, e aqueles amigos, né? Igual muitos crentes são hoje. Apontava o dedo e dizia: você está assim porque você está em pecado. Lá no final, capítulo 42, Jó no ápice do seu sofrimento, da sua tempestade, ele olha e diz: olha, eu te conhecia. Ele falando para Deus, só de ouvir falar. Mas depois de tudo isso, 10 filhos mortos, saúde perdida, bens, posses, riquezas perdidas, tanta dor. Hoje eu posso falar: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, quando você estiver no meio da tempestade, como eu também vou passar, murmura não. Deus está te chamando para perto dele. O mais importante nessa vida não é o que temos, mas é o que somos em Cristo. O que você tem em Cristo. O seu relacionamento com Ele. Bom, e aqui uma aplicação bem prática para você que entrou aqui e que tem passado uma tempestade. Primeiro, Deus está no controle, Ele é soberano. Mas segundo, veja o socorro e o cuidado de Cristo com o seu povo. Jesus estava no monte orando.
ele não estava no barco. Às vezes é assim na nossa vida. Tem hora que a gente pensa assim, onde está o Senhor? Ainda esses dias alguém me disse, eu só queria que Deus me visse. Tem dia que a gente está assim. Será que Deus não está vendo a minha dor? Será que Deus não está vendo o sofrimento? Será que Deus não está vendo como é que está meu casamento? Ô irmãos, a gente é assim mesmo. Eu compreendo você perfeitamente. E quem sabe esses discípulos, o texto não diz, tá bom? Mas eu me permito conjecturar. Cadê Jesus? Porque na outra ele estava. Mas agora ele não está. Eu já tive experiências com Cristo, mas me parece que dessa vez eu não vou aguentar. E a impressão que eu tenho é que ele não está me vendo. E ele está no monte, orando. Cristo continuou no monte agora. Só que no monte Sião, na Nova Jerusalém. E pasmem, naquele dia Jesus estava orando. E sabe o que ele está fazendo hoje? Orando por nós também. Está intercedendo por nós junto ao Pai. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Jesus os viu. Jesus está contemplando você, amado irmão. Eu sei que pouca gente tem conhecimento do que você está passando. Eu sei que pessoas próximas a você nem imaginam a sua dor, a sua escassez. Você está em silêncio. Você tem até vergonha de falar. Mas Jesus conhece tudo. Jesus está vendo as suas lutas, os seus medos, suas angústias. Jesus está vendo o seu choro. É mentira de Satanás que ele não está de olho em você. Pelo contrário, os olhos dele estão sobre você em cada segundo. Não importa onde você se encontra. Não importa quais sejam as suas circunstâncias. O Senhor Jesus os vê. Sozinhos ou na companhia de alguém. Enfermos ou com saúde. No mar ou em terra. Em perigo na cidade ou em perigos no deserto. Os mesmos olhos que viram os discípulos estão contemplando você também. Os mesmos olhos que de um monte viram os seus discípulos em dificuldade. Eles estão contemplando você continuamente. Nós nunca estamos fora do alcance dos cuidados do Senhor. Nossa situação nunca está oculta aos olhos dele. Ele conhece os caminhos que andamos. E ele continua o mesmo. E Jesus foi até eles. E com aquela voz poderosa e mansa e suave ao mesmo tempo, ele disse: tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. E a voz do bom pastor vem sobre o seu coração nessa noite. E diz: tenha bom ânimo. Sou eu que estou contigo. Não temais. E eu concluo pensando que Deus, Cristo, só age no tempo certo, de acordo com a sua vontade soberana. Os discípulos ficaram horas e horas remando. Uma viagem que era consideravelmente curta tornou-se muito longa.
E obviamente que se dependesse deles, eles queriam que Jesus tivesse chegado mais cedo, chegasse muito mais antes. Mas há um tempo certo para todas as coisas. Deus sabe o tempo certo de agir na sua vida. Deus sabe o tempo certo de socorrer você e a mim. Deus sabe o tempo certo de preparar todas as coisas. Deus sabe o tempo certo de abrir portas. Deus sabe o tempo certo. Só quero que você entenda que tudo que está acontecendo há um propósito maior. E esse propósito maior é a glória de Deus. Enquanto o socorro não vem, Ele está nos lapidando. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Oh, amados irmãos, tudo! Não há uma vírgula na vida de um eleito em que o Senhor não traga para o nosso bem. E esse bem é nos moldar à imagem de Cristo. É por isso que a gente ouve de um crente aqui da nossa igreja, em que ele diz para todos ouvirem: o Covid para mim foi uma benção, porque foi lá que o Senhor me quebrantou, no leito. Sabe por que a gente entende que a nossa vida está nas mãos dEle, e que depois das provações, longe de reclamar, a gente agradece por elas. E a gente tem a capacidade pelo Espírito Santo de dizer, como o salmista disse no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter sido afligido, pois assim aprendi a tua palavra. Quantos podem glorificar o Cristo nessa noite? Você confia nele? Oh, tempestade, e depois dela você vai falar assim: obrigado, Senhor. No meio dela eu não entendi nada, eu estava com medo, mas olha, agora eu entendo. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Fique de pé, eu queria que o pastor Cristiano fizesse essa oração. Nós vamos louvar a Deus em resposta a essa palavra. Feche os teus olhos.